Obrigada, Moraes. E agora as professoras Rossana, Rafael e Tereza Moura. Então, gente, boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer a Moraes por estar aqui. Em segundo lugar, também eu queria falar para vocês que nós temos um trabalho de parceria, essa coisa de participação. Então, eu, professora Tereza e professora Thelma, a gente trabalha muito em equipe, a gente é um triângulo de trabalho muito interessante e assim, estamos envolvidos também nesse trabalho muito interessante que Moraes falou sobre o Vale Salvador. E eu queria assim, realmente explicitar para vocês que em 3 a 4 anos de aposentada, esse é o meu desejo, poder estar colaborando para essa cidade de alguma forma. Então, eu não precisava estar trabalhando, mas assim, encontrei nesse trabalho do Vale de Salvador o espaço que eu sempre desejei para servir a essa cidade que, pelo visto, nós aqui coletivamente amamos muito. Então, isso para justificar, porque a parceria. A outra colega nossa, ela está viajando, então não se encontra presente aqui. Então, ao ser solicitada para dar uma olhada no PDDU, nós reconhecemos como um grande esforço de todos em colocar no PDDU um conceito extremamente avançado, que é o conceito de conforto ambiental, o qual se entrelaça com o conceito de clima urbano. Mas é necessário que a gente reconheça aqui humildemente que isso ainda é uma novidade, né? Não é um conhecimento tão sedimentado, tão cristalizado, que até nós mesmas, muitas vezes, nós debatemos a questão de que palavra usar para representar aquilo que a gente quer expressar. Então, na verdade, enquanto Moraes está numa ponta que está querendo judicializar, assim, nós nos encontramos numa ponta onde a gente quer trazer ainda um conceito para ser sedimentado entre nós, para que esse conceito possa repercutir na realidade. Então, esse conceito que a gente quer trazer, que eu até me senti um pouco incomodada de trazer esse conceito, que é um conceito de qualidade de vida, então eu me senti incomodada porque vejo que a gente ainda nessa cidade está caminhando para sair da sobrevivência, se é que vocês me entendem, né? Nós temos problemas tão dramáticos que muitas vezes é como se eu achasse que isso depois que a gente superar tudo isso, a gente chega lá. Estava pensando isso, estava até incomodada de trazer o conceito para cá, quando de repente a plateia se manifesta em relação à necessidade dessa qualidade ambiental, dessa questão de conforto. Primeiro foi Eudes que colocou também, né, que se sentiu mal porque a cidade está aquecida, e depois aquela Ivana também expressa a relação que existe entre a cidade e a questão do ambiente atmosférico, né, da questão do conforto ambiental. Então, eu gostaria assim, de pedir a vocês a permissão de trazer esses conceitos, o conceito de conforto ambiental e o conceito do clima urbano como conceitos operacionais que deveriam dar suporte à questão do PDDU. Então, assim, o que a gente reconhece no que foi colocado do PDDU, que ele precisava, os conteúdos dispostos, eles precisavam ser melhor compreendidos, melhor organizados. Começamos até a fazer essa comparação, mas está tão complicado que a gente resolveu fazer uma proposta. Vamos fazer essa proposta. E essa proposta terminou sendo muito conceitual, porque a gente sente que não dá para falar sem explicar o porquê. Então, eu pediria ali para mostrar a primeira foto. Pode passar, não pode passar, tudo rapidinho. Então, eu vou tentar passar por alto de tudo que a gente planejou e deixar o tempo que, se eu conseguir ser mais sucinta, deixar para as dúvidas. Então, eu queria mostrar para vocês, esse aqui,
Então, nós preparamos essa ilustração com uma forma de passar mais fácil o conceito de clima urbano. Na verdade, o que está por trás desse conceito é o conceito de qualidade de vida. O que a gente realmente quer é ter uma cidade que tenha qualidade ambiental, que essa qualidade ambiental esteja diretamente entrelaçada com qualidade de vida, promover a vida, né? Então, assim, o conceito de clima urbano, para ele se tornar operacional, a gente precisaria entender que quando a gente fala de clima urbano, isso está relacionado com tudo que está na atmosfera. É o que esse desenho está mostrando. São as condições higrotérmicas, as condições luminosas, de odores, de ruído, os impactos meteóricos, no caso da gente a chuva, e a qualidade do ar. E aí embaixo a gente está vendo a cidade, está vendo a população, está vendo os veículos, e tudo isso assentado num solo, num relevo, que tem uma determinada altitude, orientação, e tudo isso vai gerar um clima urbano. Então, a pergunta que foi nos pedida para responder de que forma o que está aí vai impactar a nossa vida, a nossa cidade daqui para ali, na verdade, a gente já sabe desses impactos. Pelo que eu vi na fala do Eudes e da outra senhora, a gente já sabe, todo mundo aqui sabe, de uma forma ou de outra, qual é o impacto. Então, o que eu quero trazer apenas aqui hoje é explicitar e esclarecer, sabe? É mostrar claramente que esses impactos já estão aí. Então, vamos aqui de umas fotos interessantes sobre a cidade, mas a qualidade aí não está muito boa para ver as fotos. Então, aqui, os fatores, por que a cidade gera esse clima urbano? Então, uma explicaçãozinha assim, muito rápida. O globo, o planeta inteiro tem climas diferentes, em clima frio, temperado, mas em qualquer tipo de clima, a urbanização gera a mesma interferência. Então, é isso que a gente chama de clima urbano. Que interferência é essa? Por que ela acontece? Então, acontece a substituição da cobertura vegetal por edificações e pavimentações, fotos da cidade, né? A vegetação dando lugar a essa textura urbana, a substituição. Então, o que acontece? Isso dificulta a penetração da água, da chuva no solo, gerando escoamento superficial, causando inundações, reduz o sombreamento, aumenta a incidência de radiação, da temperatura das superfícies, reduz o potencial de evaporação, implicando redução da umidade do ar. Tudo isso já são impactos que a gente já sente por aí. Então, essas são fotos das superfícies. Do lado de fora, quando a gente troca uma superfície coberta de vegetação por uma superfície outra qualquer, no caso ali pedra, a temperatura está chegando a 54,5 graus. Essa temperatura do chão do lado de fora está 40 graus na sombra, na parede externa da casa está 42 e dentro está 36,7. As nossas temperaturas médias na padrão, vamos dizer assim, não alteradas, a média é 29 graus. Né? Então aqui a gente está tendo 36,7 na parede interna. Então isso aí mostra também a relação que a gente precisa entender da cidade com o ambiente que a gente vive. Então, outro fator, o adensamento das construções, que gera sombra na praia. Aqui é Salvador, aqui já não é Salvador, mas espero que não venha a ser. Então, isso aumenta a absorção da radiação, o armazenamento de calor, aumenta a temperatura do ar, gera ilha de calor, que são locais da cidade com temperaturas muito mais elevadas. Então, assim, a gente pode ter numa cidade muito adensada e mal planejada, a gente pode ter 10 graus a mais na temperatura do ar. Né? Nem sequer, a gente não precisa nem falar do aquecimento global, mas está tudo aumentando dentro da cidade, 10 graus de temperatura. Isso não é nem a temperatura que a sensação térmica. A sensação térmica ainda pode ser mais elevada ainda. Então a temperatura pode estar vamos dizer, 40 graus, e a gente pode estar sentindo mais, 42, 43, né? A depender
Então, aumenta as temperaturas superficiais, que eu já mostrei ali. Desculpe estar indo muito rápido, mas é uma questão do tempo, né? Então, outro fator muito importante o número de veículos. Os veículos, eles, além de toda essa questão da poluição que a gente conhece, já sabe, os veículos também jogam energia térmica no ar, né? Assim como os aparelhos de ar-condicionado também, eles jogam essa energia térmica no ar da cidade. Então, produzem calor, aumentam a temperatura, liberam quantidade de gases e partículas, produzem ruído, poluição sonora, né? Então, um outro fator muito importante do clima urbano, tudo isso gera isso que a gente chama de clima urbano, né? Essa característica da cidade. Então, aqui mostrando o que é que nós fazemos, qual é o ar que a gente respira, né? Aqui, quantas pessoas aqui produzindo calor, produzindo atividades que também geram calor, né? Então, tudo isso aí é o resultado, são os fatores do clima urbano que resultam nesse gráficozinho que está mostrado aí. Então, esse gráfico está ilustrando que, à medida que a gente adensa a cidade, o que é que acontece com as temperaturas? Estou tentando o apontador aqui. Então, esse gráfico aqui é o gráfico de temperatura. Então, aqui está mostrando que as temperaturas do centro da cidade, isso a gente já tem notícias de pesquisas de medições, que às vezes pode chegar a 10 graus de diferença aqui do centro da cidade para o entorno menos edificado. A velocidade do ar cai. Né? Então, as cidades fazem com que a velocidade do ar existente dentro da cidade ela chega quase a zero. Então, isso não é bom em clima nenhum. A gente podia até pensar, nos climas frios isso é bom, mas isso está associado com a questão da poluição do ar. O fator que gera o aumento da temperatura e a redução da velocidade é aquele mesmo que está gerando a falta de qualidade do ar. Então, isso aqui é uma foto de satélite de uma cidade lá da Alemanha, mostrando aqui, ó, que isso é a cidade mais aquecida do que o seu entorno. Então, as consequências: perda de qualidade ambiental urbana, perda da qualidade de vida. Então, passando agora para o lado positivo, o que é que a gente pode fazer, então, sabendo de tudo isso? Então, aqui, olha, durante esses mais de 20 anos que a gente trabalha com esse assunto de clima urbano, nós tivemos um parceiro muito importante, que é o professor Lutz, desse estado, dessa cidade da Alemanha, que se chama Kassel. Então, aqui a gente vê, isso aqui é o resultado da análise do clima urbano da cidade. E baseado no mapa de clima urbano, que sintetiza uma série de informações, a partir desse mapa de clima urbano que o PDDU é estabelecido, o PDDU de Kassel, né? Então, a partir de cada área daqui, cada área tem um significado, e assim, como melhorar essa área? Se eu posso adensar, se eu não posso adensar, se eu posso construir, se eu não posso, se tem que ter vegetação, qual é o coeficiente urbanístico que eu deveria aplicar a essa área. Tudo é decorrente de uma pesquisa e que resulta em diretrizes que têm uma sustentação técnica, uma sustentação de informação. Estou um pouquinho atrapalhada com o computador. Então, vejam aqui, isso aqui é muito importante. Eu estou falando assim super rápido, mas assim, eu gostaria que vocês tivessem assim, em mente a importância desse conceito. Porque eu vi aqui durante as falas anteriores, todos reclamam pela falta de informação. E é verdade. E muitas vezes também a gente tem a informação e não sabe como trabalhar. Isso que eu estou mostrando para vocês é algo de muita ponta. Nem todos os países mais avançados têm uma gestão baseada num processo científico como esse aí. Mas eu estou aqui de forma muito arrojada, dizendo que essa cidade pode ter, sabe? E que muitas vezes a gente tentou fazer isso para essa cidade e nos esbarramos com a falta de informação.
até o próprio professor ficou de dar essa ajuda, mas a gente não tinha informação suficiente. Então, enquanto eu vejo, por um lado eu vejo toda uma briga por uma questão da participação, da democratização, por outro lado também eu queria trazer mais um aspecto a ser trabalhado. Nós precisamos de produção de informação, nós precisamos de ter uma qualificação nos nossos quadros, dos nossos técnicos, para que a gente possa ter um resultado mais seguro, né? Porque há muita cobrança de como fazer, mas a gente precisa associar isso a critérios mais objetivos, que é isso que eu estou tentando mostrar aqui. Então, como é que aquele mapa de clima urbano é gerado? A partir primeiro, precisamos de um programa de geoprocessamento. Isso não pode ser feito sem essa ferramenta. Mas a gente precisa de várias informações, de várias áreas, de vários aspectos ambientais, para a gente poder definir quais são as áreas mais aquecidas da cidade, quais são as áreas, qual é o potencial de ventilação, e ter então esse mapa aqui, que seria o mapa de clima urbano, que é o mapa, cadê ele aqui? Que assim, o resultado seria esse mapa daqui, que daria origem, subsidiaria, que daria as diretrizes para que a cidade tivesse sua ocupação ordenada de forma a manter a qualidade de vida na melhor condição possível. Então, de forma geral, eu acho que assim, a grande informação que eu gostaria de trazer para cá é que isso deveria ser feito, isso é possível, isso daria segurança, isso geraria uma cidade muito mais, eu diria, feliz, né? Um resultado muito mais satisfatório. E queria aproveitar também para mostrar essas escalas de abordagem, né? Então, a Alemanha é mais ou menos do tamanho da Bahia, e você veja que esse tipo de análise, ele vem desde a Alemanha, passando plano regional, plano metropolitano. Aí eu coloquei aqui, é como se tivesse um PDD, uma LOUS e um código de obra. Tudo isso concatenado, tudo isso detalhado, tecnicamente, mudando escala. Em cada escala é uma abordagem diferente, uma necessidade de informação diferente. Então, as coisas não são aleatórias. Se a gente continuar nessa perspectiva de funcionar de forma aleatória, muitas vezes eu vejo trabalhar em cima do 2D, como é que ele recorda, como é que desenha, a cidade é quadrada, é redonda, pinta de que com essa área. Então, as coisas não são... um plano diretor, uma lei de uso do solo, ela não pode ser feita em cima, pensada no 2D. Ela precisa ser pensada nas suas múltiplas dimensões. Tá? Então, é muita informação, é um processo complicado, um processo difícil, mas é um processo que a gente precisa aprender. Então, eu estou também vendo aqui um grande aprendizado aqui da gente poder... E assim, aí dentro está o social, aí dentro está o cultural, aí dentro está tudo mais sendo revelado através de um processo de um processo de análise que sintetiza de forma muito mais completa informações de várias modalidades, né? Então, não sei se eu falei muito ou pouco. Essa visão eu acharia que analisasse o capítulo, né, que foi proposto. E nós vimos o seguinte, que a gente poderia tentar melhorar aquele capítulo proposto, mas que essa questão de
das escalas não estava contemplado. Então, você colocar questões muito detalhadas dentro do PDDU não é compatível. Você não pode dizer no PDDU que todas as ruas têm que ser sombreadas. Qual a orientação daquela rua? Qual a largura daquela estrutura? Qual a altura daquelas edificações? Talvez você esteja sombreando excessivamente, talvez você precise ponderar isso dentro daquele local específico, daquele que a gente chama de microclima. Então, por isso que a gente colocou essas escalas, porque é importante entender que o PDDU vai te dar as diretrizes e ele vai, na lei de uso do solo e no código de obras, é que ele vai se transformar mais pé no chão, numa escala que é possível trabalhar. Então, assim, isso que a gente tem que entender. Primeiro, essa relação de conforto ambiental urbano com o clima urbano. O clima urbano é aquilo que a cidade, que nossas atividades, que nosso circular, né, nós produzimos e alteramos em relação a um clima assim, natural, sem cidade. Né? Então, a gente precisa, no PDD, colocar essas escalas e ir descendo nessas escalas para que tenha um efeito, para que a gente não sombreie a praia. Aquela foto, imagem de sombreamento da praia, aquilo é Recife. É uma discussão recente, que saiu uma foto, circulou em todos os lugares, né, do sombreamento bastante impressionante na área de praia na Boa Viagem. É uma praia, uma área nobre de Recife. Quer dizer, a gente não quer fazer isso aqui. Então, a gente tem que ter esses cuidados têm que ser transformados nas suas devidas escalas, descendo, e determinar isso no local. Porque, se você coloca, dependendo da orientação, Salvador é uma península. Nós temos 3 lados de água. As orientações são diferentes. Então, a gente tem que analisar isso caso a caso. A gente tem locais que são mais baixos, com maior exposição, com menor exposição, locais de vales, locais que a gente não pode bloquear a passagem, por exemplo, da ventilação, porque a nossa ventilação vem do mar e ele tem que adentrar a área do miolo da cidade. Se a gente não preservar esses canais, esses corredores de vento, a gente vai estar construindo uma cidade absolutamente impossível de viver. A gente vai ter todo mundo, sabe, todas as rendas vão ter que depender do ar-condicionado. Agora, eu pergunto, quem é que pode pagar? Né? A conta de energia, quem é que pode comprar um aparelho desse e colocar em todas as casas? Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente faz com a cidade, se a gente não levar em consideração o clima, a ventilação, a questão do fato de quanto mais você constrói, mais o aporte de calor fica armazenado na cidade, mais você altera essas características, essas variáveis, temperatura sobe, a pluviosidade aumenta, se a gente impermeabiliza mais, o que vai acontecer? Maior escoamento superficial. Então, maior escoamento superficial vai gerar o quê? Mais inundações, vai ter mais prejuízo, mais perdas de vida, mais deslizamento de encostas. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque isso interfere diretamente nesse conforto ambiental urbano. Então, tanto quanto a gente pode deteriorar essa qualidade ambiental urbana, quanto a gente pode aprimorar. Ninguém vai destruir a cidade para começar do zero pensando nisso. A gente tem que fazer o quê? Preservar os potenciais que existem e minimizar isso aí. Agora, isso tem que ser feito em escalas. A gente não pode fazer isso no PDDU. A gente pode dizer, olha, isso tem que ser decidido na lei de uso do solo, isso tem que ser uma escala menor, né? Microclimática. Então, a gente fez isso. A gente colocou aqui as diretrizes gerais para a obtenção do conforto ambiental urbano, e isso seria o quê? Decorrente daquele mapa de clima urbano. Como é que você constrói aquele mapa? Você precisa de dados. A gente pode usar os princípios básicos, por exemplo, ventilação, a gente sabe as dominantes de Salvador, a gente sabe onde tem mais construção, maior altura, maior densamento, área de vegetação, área de massa de água, mas a gente precisa também, né, definir a partir dos dados também medidos. Então, para isso, precisa de uma malha de dados, medidos de coleta de dados da cidade, e essa coleta de dados a gente tem que começar em algum momento a coletar esses dados. Eu não posso ficar o tempo todo trabalhando com base nos princípios. Não princípios de ventilação, plano de ventilação, não posso, eu tenho que estabelecer essa malha. Eu acho que esse seria o papel do Estado, não no caso do município, em estabelecer uma malha e monitorar esses dados, coletar esses dados, tratar esses dados,
Precisa o quê? Capacitação das pessoas para fazer isso? Precisa um grupo, talvez, dentro do Conselho da Cidade, que acompanhe isso junto, que esses dados sejam fidedignos, que tenha transparência para os. Mas nós precisamos o quê? Reduzir ilhas de calor, otimizar a ventilação urbana, não fazer o bloqueio dessas ventilações, não criar uma Copacabana, Salvador, não é? Então, se a gente coloca uma edificação muito alta na hora, a gente vai projetar sombra, vai bloquear a ventilação das quadras. Tem mais? Preservar, expandir áreas permeáveis, arborizar. Porque para o nosso clima, a gente precisa ter sombra de árvores. Quando você está embaixo de uma árvore, o que acontece? A radiação chega na parte superior, o solo não é aquecido, e é assim que a temperatura se eleva. Se o solo não é aquecido, aquele ar lá embaixo está mais frio. Mas não é uma árvore só, é uma mancha, um grupo de árvores de porte. Então a gente não tem que cortar a árvore, a gente tem que fazer o contrário, plantar. Se você cortar a árvore, o que acontece? Vai levar 30 anos, 40, 50 para aquela árvore produzir aquela sombra de novo. E será que daqui até lá, somado com as mudanças climáticas, a COP21 já discutiu, o Sérgio Béssimo esteve aqui e comentou, será que a gente vai aguentar essa elevação de temperatura e essas condições de desconforto que nós estamos criando? Então é isso que a gente precisa pensar. A gente precisa pensar nessas questões. Então, tem aqui, favorecer a iluminação natural, garantir o conforto acústico, também manter a qualidade do lado dos padrões de estética, odor, salubridade, né? Mas é importante preservar e expandir as áreas permeáveis urbanas, prioritariamente com cobertura vegetal. Já falamos disso aí, Moraes falou bastante. Então, o que a gente fez a partir disso? A gente só colocou as diretrizes gerais. Depois disso, a gente propôs maior detalhamento, né, em função dessas escalas, para as áreas públicas, as áreas abertas, as áreas urbanas, porque é um absurdo, por exemplo, você ter parques infantis completamente sem arborização e sem sombreamento com árvores. As pessoas só podem usar até 10 da manhã e no final da tarde. Eu acho que um desperdício de espaço e de área. Então a gente colocou isso para as áreas públicas, depois a gente colocou a mesma coisa para as edificações, colocando também coisas importantes como que devem entrar no Código de Obra, como aproveitamento de energia solar. Para aquecer a água, aproveitamento, captação de água de chuva, a gente tem uma produtividade muito alta e a gente precisa aproveitar isso aí. E até os grandes edifícios, por exemplo, poderiam, já que eles vão armazenar tanto calor, por que eles não dão algo em troca? Dão uma área verde de acesso para as pessoas. É um edifício, pode ser privado, pode ter acesso público, e você pode ter essa contrapartida, um benefício para a população e para a cidade. E tem várias outras coisas, e depois, no final, a gente fala um pouquinho também da gestão. De gestão, eu vou falar uma coisa só, que eu penso que talvez pudesse contribuir de forma importante. Que é o seguinte, a gente colocou no final que deveria ser criado pela prefeitura ou uma parceria prefeitura-estado, que fosse, um espaço permanente de exposição, informação, esclarecimentos, participação, consulta à população sobre as intervenções urbanas que têm um impacto significativo no conforto ambiental e na qualidade ambiental urbana. Então, porque é muito difícil você dizer, está tudo dentro de um site, vai lá e pega, vai lá e olha, vai lá e manda um documento. Você não tem o contato, você não tem a resposta, você não tem, essa interação não existe, mas se você vai, não existe um espaço, e você tem a exposição dos planos, você tem alguém para te caminhar através desses planos, para te esclarecer, um lugar que você possa contribuir, perguntar e tivesse essa resposta, eu acho que isso democratizaria bastante as intervenções na cidade. Então, a gente colocou isso, eu participei só e também nós gostaríamos de ouvir as sugestões de vocês e também incorporar sugestões de quem quer que fosse e que fosse compatível com isso, e a gente poderia também ouvir a sugestão de colocar no site da Câmara Municipal dos Vereadores uma contribuição assim, nossa.